que faz uma loja de sex shop ter resultado de verdade, resultado em vendas? O que faz essa loja realmente crescer dentro do universo digital, principalmente hoje que o setor de sex shop é um setor extremamente concorrido? Vem comigo aqui. Hoje eu vou trazer para vocês duas lojas. Uma que está conosco há alguns meses, 2, 3 meses, e uma outra loja que já está conosco aí praticamente há 2 anos. Eu vou trazer a estrutura para vocês. Esse mês, justamente esse mês, foi um mês um pouco mais desafiador, né? É um mês que a gente teve teste de plataforma, a gente tentou trabalhar uma visão um pouco diferente, até mesmo utilizando criativos, né, dentro do Google. Utilizamos também a IA do Google, o Google teve algumas atualizações, mas confesso para vocês que o simples sempre funciona. Aquele famoso arroz com feijão bem feito é o que realmente traz venda e venda mais barata. Sempre falei para vocês isso aqui, vou voltar a abordar isso. Resultados passados não garantem resultados futuros. A Tuxê nunca promete resultado em venda, nunca vai falar que você vai dobrar o seu faturamento da noite para o dia, nunca vai falar que você vai ter uma enxurrada de vendas. Nós não trabalhamos nesse formato aqui na Tuxê, nós trabalhamos com o pé no chão, parceria 100% focada no cliente. Porque é isso que funciona no final das contas. Aquela mão de duas vias, né? Mão de duas vias. Então, onde eu quero chegar? Sem enrolar. Nossa, preciso tomar água. Sem enrolar aqui. Vamos falar agora sobre a diferença de conversões. Muita gente me pergunta e eu vou trazer isso para vocês agora. Por que nós focamos em valor de conversão? Você pode olhar aqui na nossa plataforma Google Ads e não focamos em conversão. Peraí, para você que está chegando agora, qual que é a diferença básica, só para você poder entender e acompanhar o vídeo? Valor de conversão eu foco nas vendas, no valor de venda, vender mais, tá? Para o mesmo clique, para a mesma pessoa. Então a mesma pessoa ela entra no meu site, ela pode comprar um produto de R$ 20 ou ela pode comprar um produto de R$ 200. Então quando a gente foca em valor de conversão, a gente está focando na venda em si, né? Em fazer com que aquela pessoa compre mais na minha loja, valor maior. E quando a gente foca em conversão em si, nós estamos focando na quantidade de conversão. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vendas dentro do meu site. Márcio, mas vem aqui comigo, que foi uma pergunta até de um cliente. Por que não é melhor focar na quantidade de venda do que no valor de conversão? Porque, em tese, a loja quer vender mais. Então, ela tem que focar na quantidade. De 10, 20, 30, 40 vendas por dia. Não é esse o foco? Não necessariamente, principalmente quando a gente vai falar do setor de sex shop. E se você é dono de loja de sex shop, dona de loja de sex shop, vai concordar comigo. Muitas vezes as lojas de sex shop têm vários produtos baratos, por exemplo, tesão de vaca, tesão de touro, tem uns lubrificantes de 10, 15 reais, até mesmo uns vibradores hoje chegam a 30 reais. E o que acontece? Se você paga para vender, por exemplo, o que é o custo por conversão, CPA, custo por aquisição? Se você paga R$ 30 para o Google para vender, para ter uma venda, se essa venda custa, lá no seu site, ela converteu 20, significa que você gastou 10 para vender. Não sei se deu para entender. Exemplo, o CPA é o custo por aquisição. É uma métrica que nós utilizamos para saber quanto que a gente paga por venda no site. Então, se eu gastei em marketing tal, ali no Google, dentro do anúncio, eu gastei R$ 30 para vender. A pessoa foi lá no site, eu gerei aquele clique, a pessoa foi lá e gastou, comprou um produto no meu site. Se esse produto custar 20, significa que eu paguei R$ 10 para vender esse produto. E isso eu não estou nem colocando outros custos, né? Nem colocando frete, não estou colocando tempo, não estou colocando nada disso. Estou colocando só o CPA mesmo, C, custo por aquisição. Então, significa que você pagou R$ 10 para vender. Vamos lá, eu gastei a mesma coisa, gastei lá R$ 30 para vender o meu CPA de 30, mas eu vendi R$ 20 lá no meu site. R$ 50 no meu site, significa que eu ganhei R$ 20 de lucro. Lógico que depois vai ter os abatimentos de outras coisas. Eu estou usando uma conta de padaria. Só para vocês entenderem qual que é a importância do CPA
E qual que é a importância disso que eu estou falando para vocês, do foco, em não focar em valor, em quantidade de conversão, mas em valor de conversão. E aí, pensa assim, se eu conseguir gerar uma venda no meu site, mesmo custo, R$ 30, tal, CPA de 30, tal, só que essa pessoa foi no meu site e gastou R$ 500. Concorda que foi melhor? Então, eu prefiro gerar quantidade de 20, 30, 20, R$ 10 ou uma venda de 500. É lógico que a gente quer gerar 10, 30, 40 vendas de 500, mas aí é um próximo passo. Então eu sempre falo para as pessoas que o melhor cenário é focar em valor de vendas justamente por causa disso. É lógico que a gente tem que ter na ponta do lápis o CPA, por isso que a gente tem que ficar controlando as métricas. Por isso que eu sempre falo que não é clicar de botão, subir campanha é 10% do trabalho real. Infelizmente hoje a gente sabe que tem muita porcaria sendo vendida na internet, muita gente querendo morder aí o mercado e acaba cometendo várias gafes, prometendo um monte de coisa, e no final das contas só sobe campanha. E esse só subir campanha é o que dá dor de cabeça depois, é a frustração das grande parte das lojas que chegam aqui na Touché. Então, nessa loja específica, olha que interessante, ela estava vindo bambeando também, não estava conseguindo converter venda. Inclusive, a taxa de venda dela no site era de 400, R$ 500. Eu acho que o melhor mês dela, ela bateu R$ 1.000 no site de venda. E hoje, Catuxê, pouquíssimo tempo, tá? A gente está falando, acho que se eu não me engano, de 2 meses, 3 meses, ela teve R$ 6.540 em vendas no site. Então, quer dizer, isso aqui é o valor que ela vendeu no site, tá? Não é a quantidade, é o quanto ela vendeu. E olha que interessante, ela teve 20 vendas. Então, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Se a gente pegar R$ 6.500, vou arredondar, tá? Dividir por 20 vendas, a gente está falando que o ticket médio dela é de R$ 325. Então, cada pessoa que entra no site gasta R$ 325. Que para um setor de sex shop é extremamente alto. Normalmente, se você for calcular uma média, né, eu estou falando de um ticket médio de venda no setor de sex shop, lógico que varia de loja para loja, estou jogando aqui um número, a gente tem em torno aí de 180, 160 reais, seria uma média. Ela está vendendo, ela está tendo aí 325 de ticket médio. Agora que a gente estabilizou a venda dela e a gente chegou no número legal de ticket médio, o que nós vamos fazer? Vamos tentar aumentar isso. Aí eu vou entrar numa estratégia para aumentar o quê? Quantidade de venda. Aí eu já não vou mais focar tanto no valor de conversão. Eu vou mudar a estratégia aqui para quantidade de venda. Porque eu já cheguei no número que eu acho que é legal pra caramba, que é R$ 325 por venda. Entendeu? Agora vamos focar na quantidade, aumentar essa quantidade. Porque se eu fiz 20, se eu fizer 40, vai para 12 mil no mês que vem. Entendeu? E aí agora eu vou pegar uma outra loja que aí já está com a gente há um tempinho a mais. E essa loja, por exemplo, nesse mês ela teve R$ 23 mil em vendas, do dia 1 ao dia 27, que é hoje. Nós tivemos 121 conversões. Olha que interessante isso aqui. Nós pagamos para vender no Google R$ 28,48. Então, nosso CPA é de R$ 28,48. Se eu pegar o ano todo, cadê aqui? Este ano, o Google não tem mais agora. Agora a gente tem que fazer no manual. Ei, Google gostoso. É isso. Vamos lá. Se eu pegar o ano todo aqui, desde o dia 1 de janeiro até dia 27, 27 de agosto, que é hoje, e 1 de janeiro, nós tivemos nessa loja aqui R$ 216 mil em vendas. Então, se a gente pegar de janeiro para cá, nós vendemos R$ 216 mil em vendas. E é a mesma coisa. Chegou aqui na Touché frustrado, não conseguia vender, não conseguia sair. E está super legal porque está saudável. Repare que nós não estamos falando de R$ 1 milhão em venda, 10 milhões, não é isso. Eu estou falando de uma loja saudável, que consegue pagar todas as contas, consegue tirar lucro e está no movimento de escalar. Então é isso que eu falo aqui. Não existe aquela fórmula mágica, não existe o jeitinho pronto, não existe aquela fórmula da caixinha que funciona para um e enfia no outro que vai dar certo. Não é isso. O setor de sex shop é extremamente específico. Por isso que muitas empresas se frustram, porque contrata às vezes até agência boa,
que consegue dar resultado em outros setores, em outras lojas e tal, e chega no setor de sex shop patina, principalmente por causa das restrições que existem, as diretrizes que você tem que respeitar e realmente a questão do nicho. Por exemplo, frete extremamente importante, tempo extremamente importante, a comunicação da sua loja é extremamente importante. Não adianta, já falei, vou bater aqui de novo, você plantar semente em solo infértil. Se você leva um tráfego extremamente qualificado, público certo, com um site ruim, ele não vai converter. Não adianta. Porque pensa assim, o cliente não precisa comprar de você. Ele não precisa comprar da sua loja. Porque tem 10 milhões de lojas, sei lá, estou jogando aqui. Tem muitas lojas, outras lojas que ele pode comprar. Por que ele compraria da sua? Então pensa assim, você que usa isso de exemplo e é um puxão de orelha aí, principalmente para os donos de lojas e as pessoas que realmente já administram, elas mesmas administram o site. Antigamente, se você for numa loja para pegar, sei lá, um orçamento de camisa, você quer comprar uma camisa, você vai numa loja, experimenta a camisa, não gosta da camisa. Antigamente você tinha que andar até outra loja, às vezes no centro da sua cidade, numa subida, sol, trânsito, tem que estacionar o carro, tem tudo aquilo que você fala, quer saber, meu, eu vou comprar essa camisa mesmo e vou embora para casa. Hoje é a velocidade de um clique. A pessoa digita lá, por exemplo, vibrador feminino, aparece o seu anúncio, chama a atenção dela, ela clica, vai para a aba do seu site de vibrador feminino. Chegou ali, não gostou do que viu, foto pixada, copy pouco convincente, o frete caro, demora para entregar, difícil, às vezes o site é difícil de converter venda, né? Botão ruim, clica, demora para carregar, o site demorado, lentidão, isso é o pior para o site, mata o site na hora. A pessoa não consegue finalizar a compra. O que ela faz? Ela só volta uma página, clica no anúncio de baixo, vai para o site do concorrente e finaliza a compra. Por isso que eu falo que é um estudo. O setor de sex shop, a gente brinca aqui na Tuxê que a gente cria um radar, coloca vários concorrentes e vamos estudando os concorrentes. O que eles estão fazendo? Quais as movimentações que eles estão fazendo? Como que tá as abas dos sites, produtos? A gente vai estudando isso. E o dono ou dona da loja também que tem que participar disso. E buscar, por exemplo, melhores preços, melhores fornecedores, tempo de entrega mais rápido, melhores regiões. Às vezes não adianta você querer focar no estado todo de São Paulo se você vai demorar às vezes 7 dias para entregar o produto, se você consegue focar dentro da sua região, você consegue entregar o produto em 2 horas. É uma ilusão as pessoas achar que vou pegar o estado todo porque eu vou ter mais volume de pessoa. Concordo com você, mas você vai pagar também mais caro por clique, por causa da concorrência, o leilão de palavras-chave, você vai perder um pouco de desempenho ali dentro dos anúncios, se o seu investimento for baixo para a região, né, que a gente está falando, o estado todo de São Paulo, e ainda por cima, se você não demorar muito para entregar, o seu frete não for bom, se o preço do seu produto não for competitivo, aí olha para você ver, você só foi colocando ponto negativo. Às vezes a pessoa chega aqui na Tuxê, ela tem uma loja super estruturada, legal, numa região que tem pouco sex shop. Aí é muito mais saudável, às vezes, ela anunciar dentro da região dela que ela consegue entregar rápido, não tem tanta concorrência, então ela vai pagar pouco para anunciar, e também o preço dela é competitivo dentro da região. Mas não, ela quer fazer nível Brasil. Aí ela faz nível Brasil, o que acontece? Aumenta a concorrência, aumenta o custo por clique, aumenta, né, o leilão de palavras, ela não consegue se manter ranqueada ali entre os primeiros ali dentro do Google, porque o investimento dela é baixo para a região gigante, né, que ela está tentando atingir. E fora tudo isso técnico, falando só de campanha, a gente vai falar do site. Ela não consegue entregar de forma rápida, o preço dela não é competitivo comparado a nível nacional, e aí ela não consegue vender. Tá vendo? Parece que não, mas são coisinhas que a gente vai amarrando, vai somando para trazer resultado. Por isso que eu falo que, como eu falei no vídeo já, para não ficar tão repetitivo, não adianta você achar que é só subir campanha. Subir campanha é 10% do trabalho hoje de um gestor bom de tráfego. Isso eu estou falando no geral. Ele tem que estudar várias métricas e muitas delas a IA, para você aí que está usando IA, não sabe nem que existe. A gente teve vários históricos aqui, principalmente falando do nicho de sex shop, que a IA pediu para a pessoa excluir a tag, configurar o pixel, excluir a conta do Google Analytics, que foi a última agora, que foi um absurdo, a pessoa chegou aqui desesperada. Ah, é porque eu vi, já era, não tem como retornar, não tem como ligar lá no Google e falar, viu, retorna a conta para a gente que perdeu todas as métricas de anos. Entendeu? Então, assim, cuidado.
com o que vocês veem na internet, principalmente com a entrada da IA, é uma ferramenta extremamente poderosa, mas tem que saber utilizar. E para você que está à frente do negócio, empreender visão de negócio é extremamente importante, principalmente no sex shop. E aí entra os pilares, frete, preço e visibilidade da marca. Tamo junto, pessoal. Se você ainda não conhece a Touché, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu faço questão de falar com todo mundo que é de nicho de sex shop. Então, se você entrar em contato com a Touché, provavelmente você vai falar comigo. E eu faço questão de falar com você também. O que eu puder te ajudar, conte com a Touché sempre. A gente está aqui sempre para poder ajudar. Temos vários cases relacionados a essa área. E a gente gosta muito de trabalhar nessa área, porque é uma área que está extremamente aquecida no Brasil, sempre tem coisa nova para aprender, extremamente dinâmica, então a gente não é detentor de toda a verdade, mas graças a Deus a gente tem se destacado bastante e eu estou aqui sempre para poder ajudar. Ótimo dia aí para vocês e ótimos negócios.